Olá, queridos irmãos, bem-vindos para mais um GL. É um prazer poder partilhar convosco a palavra do Senhor, desta feita a partir da primeira carta de João, capítulo 2. E João escreveu esta carta para inculcar no coração dos crentes daquela época algumas certezas espirituais que traria estabilidade emocional para a vida dos crentes. E o primeiro grande objetivo que nós encontramos nesta carta que João escreveu, nós encontramos no capítulo 1, versículo 4, onde nos diz: estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. A vida cristã nós encontramos em Cristo Jesus e no Evangelho alegria para vivermos e para caminharmos durante a jornada da nossa vida. No início do capítulo 2, no versículo 1, ele apresenta a segunda razão pela qual escreveu esta carta. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E temos o capítulo 2, um capítulo extraordinário, em que somos desafiados a viver como cristãos. E quando chegamos ao versículo 26 deste mesmo capítulo, João diz: estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Portanto, é uma advertência que nós encontramos aqui. Para chegarmos depois ao final da epístola, para nos dizer, João: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna, a vós os que credes no nome do Filho de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes se guarda. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que Jesus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Na realidade, esta epístola também é um apelo a que nos esforcemos por conhecer a palavra de Deus e a sua vontade também. João acaba por ser aquele apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. E ele diz-nos então que o amor é a virtude suprema exibida na vida do cristão. O homem ama a Deus e ama o seu próximo, o seu irmão em Cristo. No capítulo 2 encontramos esta verdade várias vezes sublinhada. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o seu irmão em Cristo. Seria uma negação. Para nos dizer também, João, que Deus é amor e todos quantos são seus filhos genuínos amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois de falarmos um pouquinho sobre os propósitos desta carta, vamos entrar então no capítulo 2, onde João diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E aquilo que João vai desenvolver neste capítulo 2 é dizer-nos que o pecado é universal. Não vale a pena nós tentarmos nos convencer de que não temos pecado ou não cometemos pecado. Depois nos dizer, no versículo 1, que temos um advogado que é o Paracleto. Jesus é apresentado aqui como o Paracleto, o Cicerone da vida, aquele que anda connosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois nos diz no versículo 2 que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Para depois chegar a esta conclusão. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Entra dentro de um tema, deixando-nos esta ideia de que o pecado é universal. Ele é propriação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por outro lado, nos diz também que há perdão em Cristo Jesus. É uma boa notícia, esta notícia que João nos deixa. Nós somos pecadores, não vale a pena sonegar esta realidade, mas a grande notícia é que há perdão para os nossos pecados. O conhecimento leva-nos à obediência, como diz o versículo 3 e o versículo 4. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Portanto, conhecemos a Jesus e este conhecimento leva-nos à obediência à sua palavra. Por outro lado,
permanecer em Cristo Jesus implica andar como Ele andou. Diz no versículo 5 e versículo 6. Há aqui uma coisa muito interessante. Conhecer Cristo implica andar como Ele andou. O que é que isto quer dizer? Nós somos imitadores de Jesus. Depois nos diz aqui uma outra verdade, é que nós estamos unidos a Cristo. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto sabemos, isto é, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A fasquia da vida do cristão, o seu modelo é Cristo. Portanto, somos chamados para andar como ele andou. Se conhecimento implica obediência, a união implica imitação. Por outro lado, entra dentro de um outro tema, entre o amor e o ódio, a luz e as trevas, para nos dizer que precisamos de amar os nossos irmãos. E só ama o seu irmão quem anda na luz, quem anda na verdade, quem ama em Cristo. Quem odeia vive nas trevas. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos os irmãos. Ou que andamos nas luzes e praticamos as obras das trevas. Portanto, as duas realidades são opostas. Elas não se encontram em simultâneo na vida do cristão. Por outro lado, nós encontramos aqui João a falar-nos do futuro com implicações no presente. Era para aí que nós queríamos chamar a atenção rapidamente nos próximos 2 minutos, quando João nos diz estas palavras. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. O mundo é um programa, o reino de Deus tem outro programa. O mundo oferece-nos um conjunto de coisas e o reino de Deus oferece-nos exatamente o oposto daquilo que o mundo nos oferece. Nós não podemos estar em simultâneo ou simultaneamente nos dois lugares, no mundo e no reino de Deus. Seguindo Jesus e seguindo Mamon. E diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus ou o amor do Pai não está nele. E aqui começamos a falar agora de coisas. João começa-nos a falar de coisas extremamente importantes. E diz-nos: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência, isto é, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, temos que gerir tudo o que diz respeito a desejos e interesses diários da nossa vida. Os desejos da carne opõem-se aos desejos do espírito. Os desejos dos olhos, aquilo que nós queremos obter ou ter, se opõem àquilo que deve ser a forma nova do cristão ver o mundo. A soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa, assim como aqueles que fazem a vontade do mundo. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Para terminarmos com esta palavra, que devemos ter em atenção, no versículo 26. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Era um dos problemas que havia no tempo de João, e estaríamos por volta do ano 92 a 98, estávamos a iniciar a terceira geração de crentes, e muitos problemas se levantavam no seio da igreja a partir deste momento. Entre eles, os falsos mestres, o falso ensino, principalmente o problema gnóstico. E então, o que o apóstolo João está a chamar a atenção dos crentes, e é aplicável neste primeiro quartel do século XXI, não nos deixemos enganar por falsos mestres e falsas filosofias, mas tenhamos sempre em atenção o verdadeiro caminho, que é Jesus, e que nós encontramos no verdadeiro Evangelho. Há um só Evangelho. Então, deixemos que o Espírito nos dê discernimento e capacidade para avaliar o ensino do século XXI. E sejamos capazes de saber o que é verdadeiro e o que é falso. Isto só é possível se o Espírito de Deus estiver habitando em cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe.